Olá a todos! Nesta aula abordaremos a última parte do controle de estabilidade, onde vamos projetar um controlador por realimentação de estado. Iremos modificar o modelo para obter uma estrutura linear no espaço de estados que englobe parte da dinâmica da geração de forças do pneu. Utilizaremos um método de alocação de polos para a determinação dos ganhos e vamos simular alguns cenários no MATLAB Simulink para verificar o desempenho do controlador. Primeiramente, vamos retomar o modelo desenvolvido na primeira aula referente a 2 graus de liberdade. Temos aqui o torque MSC, que é o comando do sistema, e aqui as forças laterais geradas pelo pneu. E consideramos isso aqui um termo externo não linear ao sistema. Pelas não linearidades, não conseguimos inserir essas forças na representação completa do sistema em espaço de estados. Para projetar um controlador no espaço de estados, é necessário linearizar em relação ao ponto de equilíbrio no qual o sistema linear se aproxime do comportamento linear. Se nós traçarmos o perfil da força lateral versus o ângulo de deriva, alfa, utilizando a fórmula mágica de Passeika, vemos que, para pequenos ângulos próximos à origem, a força é praticamente linear em função de alfa. E essa inclinação da curva na origem, ou seja, a derivada da força lateral em relação a alfa, calculado em alfa igual a zero, é o que nós chamamos de C-alfa, ou corner stiffness, ou rigidez ao esterçamento do pneu. Então aqui eu peguei a inclinação da curva referente à roda dianteira e a inclinação no ponto zero é o que nós chamamos aqui de C-alfa F, a derivada de Fy em relação ao ângulo de deriva calculado no ponto zero. A mesma coisa pode se fazer para o eixo traseiro e calcular o C-alfa R deste pneu. Com isso, para pequenos ângulos de deriva, a força lateral na dianteira FYF pode ser aproximado pelo C-alfa na roda dianteira vezes o alfa da roda dianteira. E a força lateral na traseira pode ser representada pelo coeficiente ao esterçamento C-alfa R vezes o ângulo de deriva alfa R. Existem também outros componentes como a força devido ao camber, porém não iremos considerá-lo nessa modelagem. Como C-alfa é a derivada desta curva avaliada na origem, se pegarmos a fórmula mágica de Passeika e derivarmos a expressão da força lateral em relação a alfa e avaliarmos esse resultado na origem, o resultado desta operação será igual ao produto dos coeficientes B, C e D da fórmula mágica de Passeika. Dessa forma, quando nós utilizamos a fórmula mágica no modelo não linear, ao linearizarmos o sistema utilizando Fy igual a C-alfa, o corner stiffness será igual a BCD. E iremos fazer isso para a roda dianteira e para a roda traseira, calculando C-alfa F e C-alfa R referente aos coeficientes da fórmula de Passeika. A outra linearização que iremos fazer é referente ao ângulo beta. Seu cálculo, como vimos em aulas anteriores, é o arco tangente da velocidade lateral V sobre a velocidade longitudinal U0. Iremos, assim, considerar pequenas variações de ângulo, de forma que o arco tangente do ângulo se aproxime do valor do ângulo. Ou seja, beta nós vamos aproximar da velocidade lateral sobre o zero. Isso significa dizer que V vai ser aproximadamente igual a beta vezes o zero. Com isso, nós podemos substituir diretamente a definição de V aqui em cima, uma vez que V ponto será igual a beta ponto vezes o zero. Nessa nova representação em espaço de estados, beta vai ser de fato um estado do sistema. Já comentamos sobre essa possibilidade numa videoaula passada. E agora nós iremos substituir as forças laterais FYR e FYF nas duas equações aqui. Sabendo que αF é igual ao ângulo de esterçamento da roda, ΔF, menos V, que multiplica A vezes Φ ponto sobre o zero. E αR vai ser igual a menos V menos B Φ ponto sobre o zero. Se substituirmos essas duas definições aqui em cima, nós chegamos nas expressões FYF é CαF, que multiplica ΔF menos beta, porque V sobre o zero nós vamos considerar como sendo beta, menos A Φ ponto sobre o zero, e aqui embaixo CαR, que multiplica menos beta mais B Φ ponto sobre o zero. Então agora com as equações completas, vamos substituir FYF e FYR aqui
nessas duas equações. Substituindo as forças e desenvolvendo as equações, chegamos aqui nessas duas representações, desenvolvendo as expressões e chegando no sistema de equações na forma matricial, conforme mostrado aqui nesta representação. Nós temos agora que este aqui vai ser o vetor x ponto, aqui vai ser o vetor x, aqui é o vetor de comando u e aqui é o nosso w. E aqui nós temos a matriz E, aqui a nossa matriz F, aqui a nossa matriz G e aqui a nossa matriz H. Chegamos então na representação que nós já vimos nas aulas anteriores, é x ponto mais fx igual a gu mais hw. Então nós chegamos na expressão x ponto igual a índice L, esse L aqui de linearizado, x mais b índice L, MSC mais BW vezes delta F, onde a L é definida como sendo menos E menos 1F, BL é menos 1G e BW é menos 1H. Então agora a minha perturbação externa passa a ser delta F, o ângulo de esterçamento da roda. Ela sempre foi a perturbação, só que antes ela estava indiretamente atuando a força no pneu. Agora nós incorporamos a força como parte do sistema linear, representado aqui neste bloco laranja. E é a partir desse sistema linearizado, representado pelas matrizes AL e BL, que iremos utilizar o método de alocação de polos no projeto utilizando realimentação de estados. Lembrando que a variável controlada é o momento restaurador, o torque MSC, e a variável não controlada, que vem justamente do motorista, é o ΔF. Então é por isso que essa matriz BW ela não entra na alocação de polos, pois ela não faz parte do sistema controlável. Agora vamos analisar o modelo com 3 graus de liberdade. Nós havíamos chegado nesse sistema de representação matricial com as forças no pneu representadas como perturbações externas e modelo não linear. Então agora precisamos inserir essas forças dentro do modelo linear e necessitamos assim de fazer algumas alterações. Primeiramente, vamos analisar o somatório de forças em Y. Nós vamos manter as componentes C'αf vezes αf mais C'αr vezes αr. Para o sistema com 3 graus de liberdade, nós vamos adicionar a componente C'γ F, que multiplica dρ gama F sobre dρ φ, onde este termo é referente ao impulso de Camber que é induzido no movimento de rolagem. O termo C gama F é a rigidez ao camber, ou camber stiffness da roda dianteira. E dρ delta F, dρ φ é um coeficiente que representa a relação entre o ângulo de camber gama F da roda dianteira por ângulo de rolagem. Então esse é um parâmetro constante que iremos denotar nos programas que iremos fazer como CGFF, coeficiente gama F φ. Na literatura encontramos também a definição como front camber by Hall coefficient. A segunda modificação que queremos fazer é no cálculo do ângulo de deriva da roda traseira. Até então, a definição que vimos é que o ângulo de deriva da roda traseira é igual a menos beta mais B psi ponto sobre o zero, sendo que psi ponto é igual a R, que é este valor aqui. No sistema com 3 graus de liberdade, iremos adicionar um termo que será dρ delta R dρ φ vezes o ângulo φ, sendo que esse termo aqui é o coeficiente que representa a relação entre o ângulo da roda traseira em relação ao ângulo de rolagem. Essa componente de delta R, ela aparece agora devido ao movimento de rolagem da massa de rolamento mr. Geralmente esse coeficiente é chamado de Rear Steer by Hall Coefficient. Iremos denotar nos programas que iremos fazer como CDRF, coeficiente delta R φ. Com isso, finalizamos a análise das forças. E outra modificação é no somatório dos momentos em Z, que é igual a vezes FYF menos B FYR, que agora FYF é resultante da soma de C alfa-F alfa-F mais C gama-F vezes o coeficiente do ângulo de Camber por ângulo de rolagem. E FYR continua sendo C alfa-R vezes alfa-R, porém o cálculo de alfa-R é modificado utilizando essa nova expressão. Existem outras componentes de MZ que podem ser adicionadas nesta equação aqui.
Entretanto, nós não iremos considerá-la nessa modelagem linear do sistema. Então, com essas modificações, no novo sistema, nós iremos alterar somente essa matriz e essa matriz, além de substituir o V pela variável de estado beta. Vamos alterar os coeficientes aqui indicados nestes blocos em laranja. Vamos inserir assim os seguintes termos: menos y beta, m u0 menos yr. Aqui vai ser menos y φ, que eu vou colocar f. Aqui embaixo vamos colocar menos n beta, deste termo aqui, menos nr, o de cá, menos n φ, f. Vamos alterar a variável de estado para beta, do lado de cá, beta ponto, e aqui alteração para mu0. E nessa matriz vamos colocar y gama, n gama. Essa matriz agora é uma matriz coluna, 0 e 0, pois as forças laterais do pneu serão substituídas por ΔF. Então, os subscritos são referentes à variável de estado que o termo multiplica. Por exemplo, y beta multiplica beta, yf multiplica φ, y gama multiplica o gama f, e assim por diante. A definição dessas constantes são realizadas em função dos parâmetros do pneu e dos coeficientes que acabamos de definir. Na realidade, essas novas definições podem parecer um pouco confuso, mas em relação ao modelo com 2 graus de liberdade, os únicos termos novos são esse yφ e esse nφ, yf, nf, que eu marquei aqui em vermelho, de propósito, para mostrar o que de novo apareceu em relação ao modelo com 2 graus de liberdade. Todos os outros termos, y beta, yr, n beta, nr, y delta e nf, são os mesmos que a gente obteve para o modelo com 2 graus de liberdade. Inclusive, se nós excluirmos essas duas equações, a de rolagem referente a P, que é φ ponto, e essa aqui de φ, ou seja, vamos excluir também essas duas colunas, vamos chegar exatamente na representação 2 graus de liberdade. Todos os detalhes dessa modelagem são retratados no apêndice B do livro Automotive Control Systems. Com isso, nós chegamos na representação clássica, x ponto mais fx é igual a gu mais hw, que podemos redefinir no formato x ponto igual a linearizado x mais b linearizado MSC mais BW vezes o ângulo de esterçamento da roda dianteira, ΔF, onde a L é menos E menos 1F, BL é menos 1G e BW é menos 1H. Da mesma forma que fizemos para 2 graus de liberdade, a parte controlável é essa representada aqui por este bloco. E este termo BW∆F é a parte não controlável, que vem do comando do motorista. No processo de alocação de polos que iremos utilizar no projeto, por realimentação de estados, consideraremos o par de matrizes AL e BL para o cálculo dos ganhos do controlador. Então agora, com os modelos 2DOF e 3DOF devidamente linearizados, vamos agora analisar o projeto do controlador, indicando no diagrama de blocos como iremos representar essa nova estrutura utilizando agora a realimentação de estados. Para o projeto por realimentação de estados, nós iremos utilizar o método de alocação de polos, como vimos na videoaula que tratou sobre o assunto. Resumidamente, definimos os polos desejados em malha fechada para atender a um certo desempenho desejado do controlador em malha fechada. Com a definição dos polos no plano complexo e em conjunto com as matrizes A linearizada e B linearizada, obtém-se os ganhos da matriz vetor K de realimentação dos estados. Nós realizamos o passo a passo desse procedimento na aula que mostramos essa metodologia por alocação de polos. Aqui, na simulação, iremos utilizar o comando place do MATLAB para o cálculo dessa matriz K. Para o sistema com 2 graus de liberdade, a dimensão dessa matriz K será 2 por 1, ou seja, 2 ganhos. Um ganho referente à primeira variável de estado beta e outro ganho referente à variável psi ponto. Já para o sistema com 3 graus de liberdade, a dimensão da matriz K, no caso vai ser um vetor, será de 4 por 1, onde também teremos o K beta e o K psi ponto e também as constantes referentes às variáveis de rolagem, K φ ponto e K
φ. Neste cenário, quais seriam os estados desejados? Então, para 2 graus de liberdade, o x desejado deve regular o beta em 0, que é a primeira variável de estado, e a segunda variável de estado é psi.desejado. O cálculo de psi.desejado ele não muda, manteremos a mesma ideia que utilizamos para o controlador PD. Já para o caso de 3 graus de liberdade, como adicionamos as variáveis de estado de rolagem, queremos que ambas fiquem também em 0. Então, o XD é o mesmo que definimos para 2 graus de liberdade, porém com mais duas referências em 0, para φ ponto e φ. Então, com isso, nós já podemos representar o diagrama de blocos de como vai ficar o nosso sistema. Então, nós temos o x desejado, que vai ser dimensão 2 para 2 graus de liberdade ou 4 para de 3 graus de liberdade. Dessa referência desejada, nós vamos subtrair o vetor de estado medido. Nós estamos assumindo que temos a leitura de sensores ou estimação de todos esses valores do vetor de estado. Com essa diferença, nós vamos multiplicar pelo ganho K, sendo que vamos definir K índice 2 para 2 graus de liberdade ou K índice 3 para 3 graus de liberdade. A saída desse bloco vai ser o quê? O torque MSC. E esse torque vai para o modelo. E o restante não muda. Com o ΔF, calcula-se a Magic Fórmula de Passeica. A saída desse bloco são as forças laterais. E isso também vai para o modelo. E o ΔF também entra no cálculo do psi-ponto desejado. E com o modelo, temos como saída os estados do sistema, que é realimentado para comparação com o estado desejado. Aqui só precisamos fazer a conversão da velocidade longitudinal, que está aqui neste modelo, que é um dos estados que nós modelamos aqui anteriormente, para o valor de beta através da operação do arco tangente. E assim concluímos a representação de blocos do sistema. Feito isso, vamos agora para o MATLAB Simulink e implementar essa estratégia de controle. No MATLAB Simulink, nós vamos abrir o mesmo arquivo que nós fizemos para o PID da aula passada. Vamos salvar com outro nome. Então aqui eu salvei como espaço de estados, ESC, 2DOF, 3DOF. E aqui o que queremos alterar é somente o conteúdo deste bloco. O resto nós não alteramos. Vamos alterar para o 2DOF e depois faremos as modificações para o de 3DOF. Duplo clique aqui dentro. Então nós vamos apagar o controlador de beta e apagar parcialmente o controlador de all. Vamos manter somente o cálculo de all rate desejado. Então aqui eu reorganizei os termos, coloquei o ΔF aqui para cima e o X aqui embaixo e o all rate desejado. Desta forma vamos continuar salvando este valor e também vamos, com o resultado deste bloco, calcular o torque estabilizador para 2 graus de liberdade. Estou montando aqui o vetor x desejado com beta desejado em 0 e o all rate desejado que está vindo desta conta. E aqui embaixo em x, eu estou calculando o beta, uma vez que x, a primeira variável de estado é a velocidade lateral e a segunda é o all rate medido. Temos aqui então o estado desejado menos o estado medido beta e all rate que vem desta operação. O resultado dessa operação nós multiplicamos pelo ganho K2, que vamos identificar aqui neste elemento de ganho K_2, que é uma multiplicação matricial. E as condições de ativação desta operação vai depender das condições de beta e de all rate. Então aqui está as condições para ativação do controle de estabilidade, é rigorosamente igual ao que nós fizemos para o controle PD, com a diferença que quando a condição for habilitada em beta, nós vamos mandar 1 na saída do switch, sendo que aqui as condições são as mesmas, o threshold limite beta, que vem da esterese, com os mesmos limites, e aqui no switch a mesma coisa. Quando ele der a condição de all rate menos de all rate desejado, em módulo acima do limite all, ele vai mandar 1, e esses dois resultados vão multiplicar pelo resultado dessa operação. Para o controle sair, é preciso que os dois sejam em 1. Basta um ser 0 que nós não iremos mandar o controle de estabilidade para a saída. E all rate menos de all rate desejado, eu vou pegar desta operação aqui. Por quê? Aqui já faz a diferença entre o estado desejado menos o estado medido. Como são dois vetores, eu vou pegar o segundo vetor e tirar o módulo. Nós encerramos assim o projeto do controlador em 2 graus de liberdade. Nós vamos agora fazer para o de 3DOF. Vamos voltar. Aqui nós vamos apagar este controlador, copiar todo este bloco para cá, renomear 3DOF e vamos alterar aqui dentro a configuração. O que vai alterar aqui, nós temos 4 entradas desejadas, input 4. Vamos colocar mais 2 zeros para o roll rate e o roll angle desejados. Aqui vamos aumentar para 4 inputs, aqui também para 4 inputs. Então o estado medido é beta e all rate, roll rate
e roll angle. Aqui na diferença do estado desejado, precisamos pegar 4, que é o vetor de entrada. Aqui no ganho de alimentação de estado, nós vamos alterar para K_3. E aqui MSC3. Pronto, finalizamos as alterações no diagrama de blocos. Agora vamos para o arquivo de configuração de parâmetros, adicionar os coeficientes que nós incluímos nessa representação. Então aqui eu abri o arquivo anterior e renomei para espaço estados 2DOF, 3DOF controlador. Nessa primeira parte, definição dos parâmetros, não há alteração. Aqui em parâmetros métrico e fórmula, nós vamos acrescentar os dados C'αf, C'αr, que é BCD. Só que o D, eu tenho DYF, DYR, que vai diferenciar a roda dianteira e a roda traseira. Os parâmetros do modelo 2DOF não alteram. O que vai alterar aqui são os parâmetros do sistema linear. A matriz E, a matriz F e a matriz G para o cálculo de Alin2, que é a matriz A linearizada para 2 graus de liberdade, e Blin2, que é a matriz B linearizada para 2 graus de liberdade. Depois, para os parâmetros do modelo 3DOF não muda, que é a mesma coisa. O que vai alterar são os parâmetros do sistema linear com beta-estado para alimentação de estado. Vamos adicionar a rigidez de Camber, o coeficiente Camber por ângulo de roll, CGFF, o CDRF, que é o coeficiente ângulo traseiro por ângulo de roll. Temos todos os cálculos YBeta, YR, Yφ, YΔ, NBeta, NR, Nφ e NΔ. Calculamos as matrizes, EFGH, e aqui tem Alin3 e Blin3 para o caso 3 graus de liberdade. E aqui, por último, os parâmetros dos controladores de realimentação de estado. Aqui são os polos desejados em malha fechada, que nós colocamos para 2 graus de liberdade, e aqui os polos desejados em malha fechada para 3 graus de liberdade. Nos dois casos, eu vou calcular K2, que vai alocar, utilizando Alin2, Blin2 e os polos 2, e depois o K3, que vai alocar os polos utilizando a matriz 3DOF, B3DOF e o polos 3DOF. Aqui eu tenho uma dimensão 2, aqui eu tenho uma dimensão 4, que aqui eu tenho mais as duas variáveis da dinâmica de rolagem. Então vamos agora simular dois cenários para verificar o desempenho deste controlador. Nosso primeiro cenário, vamos alocar os polos de forma mais lenta, ou seja, os polos dominantes com parte real negativa mais próxima do eixo imaginário. Para o primeiro caso, só temos 2 polos. Nós vamos comparar esse resultado com a da simulação seguinte com os polos mais rápidos. Neste cenário, vamos alocar os polos 2DOF em menos 150 e menos 200. E para 3DOF em menos 10, menos 20 e aqui sim os polos dominantes. Menos 0,5 mais ou menos 9i. Esses dois polos é que irão dominar a resposta. Vamos executar então esse script. Como podemos verificar para o side slip beta, os dois perfis estão oscilantes, com o 3DOF um pouco mais e o 2DOF com um overshoot claramente superior, cujo máximo está um pouco acima de 6 graus, aqui para 2 graus de liberdade. Já para o 3DOF, o overshoot está menor aqui na casa dos 4 graus, valor máximo. Em regime permanente, os dois casos convergem para um limite de segurança, tanto na parte superior quanto na parte inferior. E no caso do yaw rate, percebemos também um overshoot para os dois modelos e uma estabilização com um certo erro em regime permanente. Já no movimento de rolagem, avaliado só para o 3 graus de liberdade, percebemos um comportamento coerente com as oscilações do veículo. Agora, análise do torque MSC. Aqui percebemos uma diferença considerável entre os dois cenários. No 3DOF, temos picos bem altos de yaw moment, chegando aí na casa de 32.000 Nm, sendo que no caso de 2 graus de liberdade, os valores máximos não ultrapassam 4.000 Nm, ou seja, uma diferença aproximada 8 vezes menor. Novamente, temos duas situações importantes que discutimos na última videoaula: a importância da calibração adequada do sistema e o trade-off entre o desempenho das variáveis de estado e a do esforço de controle. É muito importante que se encontre um bom compromisso entre todas as variáveis do problema de controle. Agora vamos testar um segundo cenário de simulação, e neste caso vamos utilizar polos mais rápidos em malha fechada. Aqui, para o caso com 2 graus de liberdade, vamos fazer uma alteração somente num polo, vamos multiplicar por 10 a menos 2.000, o outro vamos deixar do jeito que está, menos 150. E no 3 graus de liberdade, vamos fazer uma alteração somente na parte real dos polos mais lentos,
alterando de -0,5 para -1. Manteremos os outros dois polos iguais, pois os polos lentos é que são os dominantes, porém eles estão mais rápidos do que no último cenário. Vamos então executar e avaliar os resultados. Então aqui estão os resultados para esse cenário com os polos mais rápidos em malha fechada. Para o beta, nós percebemos que reduzimos bastante o overshoot nos dois casos. E depois eles oscilam aqui dentro do intervalo de segurança, novamente nos dois limites, no superior e no inferior. Já para o yaw rate, percebemos um overshoot maior para o modelo com 2 graus de liberdade, porém os dois ficam oscilando no mesmo patamar. Isso indica que a função ESC está entrando e saindo, o que faz todo sentido. É um cenário mais lógico do que aquele que foi mostrado na última videoaula, pois aqui as duas condições simultâneas em beta e em yaw rate, elas são verificadas, e o que de fato representa um cenário mais forte, um cenário mais exigente. E aqui mostramos o yaw moment gerado pelos dois controladores para os dois modelos. E de fato agora nós notamos entradas e saídas em vários pontos, saindo de um perfil contínuo que nós tínhamos antes para um perfil bem mais descontínuo, indicando essas saídas e entradas da função ESC nas condições de simultaneidade de beta e yaw rate. Como exigimos mais do sistema, deixando ele mais rápido, é normal também verificar um aumento da amplitude do torque MESC, chegando a picos de quase 38.000 Nm para o caso com 3 graus de liberdade e picos aí na casa de 22.000 Nm para o caso com 2 graus de liberdade. E aqui embaixo mostramos a evolução das forças laterais, que são muito semelhantes nos dois casos. Aqui cabe uma nova observação. O controle para 3 graus de liberdade faz a operação matemática com 4 variáveis de estado, sendo que com 2 graus de liberdade só precisamos de 2 variáveis de estado. Novamente, a questão do trade-off se impõe. Sempre é importante ver se o problema de controle automotivo consegue ser resolvido de uma forma mais simples, funcional e robusta. Claro que cada cenário é um cenário, porém é muito importante que o projetista tenha em mente as vantagens e limitações de cada estratégia. Não havendo necessidade, por exemplo, nesse cenário, do controle de rolagem, esse controlador modelado para 2 graus de liberdade, nessas condições, ele se mostra mais eficiente pela relação do custo de controle versus desempenho, além de ter menos parâmetros de calibração. Assim, é muito importante analisar a situação e aplicar a solução mais adequada para a escolha otimizada dos parâmetros de sintonia do controlador. Com essa última observação, encerro aqui a videoaula de hoje. Sugiro testar os controladores com outras calibrações e fazer outros testes, alterando, por exemplo, os limites de ativação, a esterese, o perfil de manobras, enfim. O programa permite a variação de todos esses parâmetros. Finalizamos assim o estudo do controle de estabilidade com essas 4 videoaulas. Agradeço bastante a todos vocês pela atenção e até o nosso próximo encontro.